Para iniciar o trabalho com o Year Mix, nós entramos no software pelo ícone que fica no desktop. E existem alguns modelos que já estão prontos, mas nós vamos criar os nossos próprios modelos. Então, nós vamos criar dentro de um cliente. Entre em cliente, abram um novo cliente e vamos anotar o nome deste cliente. Você pode registrar todos os dados, nós não vamos fazer isso aqui. E vamos iniciar um novo projeto. Clique em Sim. Para iniciar um novo projeto, nós vamos clicar neste ícone para gravar. E quando queremos parar a gravação de uma faixa, nós clicamos no ícone de Stop. Como a ideia aqui é criar uma estratégia de localização de fonte sonora, na faixa 1, nós vamos gravar inicialmente o som de fundo. E eu vou propor que este som de fundo seja um som de pessoas falando. Então, a hora que eu clicar o som gravar, o ícone de gravar, eu peço que vocês comecem a falar. Agora. Aproveitem para gravar no software de vocês. Continue falando. Ok. Se eu estou satisfeita com a gravação, se eu acho que é uma gravação viável, eu clico em salvar. Se eu cometi algum erro, eu não salvo. Então, nós vamos salvar. Este ícone que corresponde a uma tela de televisãozinha, né, a tela do computador, o monitor, ele faz o quê? Ele achata toda a informação ajustando-a à tela. Então, o que eu tenho aqui é uma informação e eu sei só de olhar que esse começo eu vou recortar. Vamos ouvir o começo. Então, eu iluminei com o botão direito do mouse e vai aparecer essas opções. Eu clico em ouvir. Agora. Então, este início, o que eu vou fazer? Eu vou recortar. Clique no botão direito do mouse e recortar. Clique com o botão esquerdo. O finalzinho, onde eu tenho o barulho do sino, eu também vou recortar. Então, eu posso ouvir. E vou recortar. Portanto, eu tenho um novo arquivo. Vocês podem ver que a intensidade dele é pequenininha. Então, vamos ouvir como ficou. Opa, tem que cortar aqui que tem mais um sininho. Ouvir. Muito bem. Então, desde o início, eu tenho duas opções. Quando eu clico neste ícone verde acima, eu reproduzo todas as faixas ao mesmo tempo. Quando eu clico no ícone verde de reprodução ao lado da faixa, eu ouço só aquela faixa e ela começa no ponto onde eu clicar e inserir essa marcação. Gostaram do barulho? Está adequado? Para gravar no software de vocês. É aqui eu vou recortar o que eu falei, não interessa isso pra gente. Então eu faço o quê? Para gravar no software de vocês. Coloco o botão direito novamente e com o botão esquerdo recorto. Então eu criei agora um ruído de fundo, um som de fundo. Então já está gravado. Dica: sempre salve aquilo que você fez. A primeira vez que você salvar, ele vai pedir para você descrever o que você está fazendo. Então, é uma faixa que vai envolver um exercício de localização de fonte sonora. E isso já está registrado. Na faixa 2, nós vamos gravar o estímulo a ser localizado. Então, eu vou gravar o som deste sininho. Vai ser o meu estímulo a ser gravado. Pode ser um tom puro também.
Salvei. Vocês percebem que o que eu fiz tem uma intensidade menor do que o som de fundo? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ouvir primeiro como ficou. Vamos ver se é audível. Se eu julgasse que está muito fraco, com o botão direito do mouse, eu iria aqui, amplificar o som e selecionar que porcentagem de som eu amplificaria. Então, com este sinal, para ficar do tamanho desse, eu tenho que aumentar pelo menos 100%, vocês não concordam? Você pode aumentar até 200, aliás, até 500%, ou seja, quando você tem um sinal que a entrada é muito fraca, você pode ajustá-la com o uso deste recurso do software e você pode prever como vai ficar. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma série de sons. Então eu faço o quê? Copio, seleciono aonde eu quero e colo. Mais um. E vou a quanto tempo eu quiser. Digamos que eu queira, essa estratégia ela está com cerca de 24 segundos. Eu quero 30 segundos. Então eu vou fazer o quê? Tenho 22 segundos. Onde eu vejo isso? Tem aqui em cima escrito tempo selecionado. Tempo inicial da seleção, deslocamento e tempo da faixa. A faixa tem 24 segundos. Eu quero essa faixa com tempo de 30 segundos. Então eu vou aqui selecionar 6 segundos no meu ruído de fundo. Vocês estão vendo ali à direita tempo selecionado? Aqui, nessa região. Tá? Eu vou copiar e vou inserir, porque como é conversa, vou colar. Então eu aumentei o tempo. E vou continuar aqui. Copio e colo. Com cuidado de não fazer sempre com a mesma distância, para não ficar muito fácil. Aí você vai dizer, mas Ingrid, agora tá tudo na mesma orelha, né? Vou salvar. O ruído de fundo vai ficar na mesma orelha, nas duas orelhas. Então, vermelho e azul, os ícones correspondentes à orelha esquerda e à orelha direita. Aqui embaixo eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma nova faixa. Tem duas formas de eu fazer isso. A forma mais simples é eu simplesmente começo a gravar, paro, copio essa faixa e colo aqui embaixo. Uma vai ser orelha direita e outra vai ser orelha esquerda. O que eu vou fazer? Para facilitar, então, as dicas que eu vou passar para vocês aqui são aquelas que não estão nos livros, nos manuais. É aquela dica do dia a dia. Apago uma orelha, inserindo silêncio. Silêncio. Qual a duração do silêncio? Eu iluminei 2,78 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a área selecionada. Eu poderia deslocar para a direita, fazer esse silêncio, jogar toda a informação para lá, mas eu quero só substituir. Vou substituir de um lado, então a pessoa só vai ouvir o som deste lado. Do outro lado, vou agora, para não ficar sempre um para cá, outro para lá, tiro 2 aqui, insiro o silêncio. Um aqui. Não, 2 aqui. 3. Um aqui. Um aqui. E aqui. Perfeito. Salvo. E vou agora ouvir se ficou bom. Bom, de preferência ouço até o final. Agora falta um detalhe: gravar a instrução. Como é que eu vou gravar a instrução?
Levante a mão do lado em que você ouviu o sino. Tá boa essa instrução? Sobrou um espaço aqui em branco. O que eu vou fazer? Recortar, porque ele não é útil. Eu vou ver qual é o tempo dessa faixa lá em cima. Tempo da faixa, 4,42 segundos. Então, o que eu farei? Eu deslocarei as demais faixas, nessa área escrito deslocamento, por 5 segundos. Vamos dar um tempinho a mais. 5 segundos, deslocamento de todas as faixas. Vamos ver se deu certo? Levante a mão do lado em que você ouviu o sino. Ok, deu certo. Então eu vou salvar. Terminando a minha estratégia, eu posso deixá-la aqui, mas eu já posso exportá-la. Eu clico nessa pasta com a seta verde. Nome do arquivo a ser exportado. Então, eu vou colocar localização, fonte sonora. E eu posso escolher se eu quero gravar em arquivo WAV ou em MP3. Pensando que nós vamos passar essas informações pela internet, eu vou escolher MP3. Vou exportar para... Escolho qual lugar que eu vou exportar. Então, vou criar aqui... dentro da pasta dos meus documentos. Enfim, a gente geralmente já prepara isso antes. Antes de fazer a atividade, você já cria uma pasta. Vou colocar aqui em música. Exportação efetuada com sucesso. Ok. Você pode fechar e já se preparar para a próxima gravação.